A astrologia é a ciência da luz, uma luz que ilumina o caminho que atravessa a vida. Não fala de atos cruéis ou bondosos, ou de destinos predeterminados, mas de sua liberdade para se autoconhecer, entender o sentido do que lhe acontece e fazer uso apropriado de seu livre-arbítrio. Você sem dúvida pode viver e bem sem a astrologia, mas o contato com ela pode dinamizar sua evolução, auxiliando-o a aprender as suas lições com um mínimo de esforço. Muito mais do que prever o futuro, a astrologia mostra que tudo pode ser alterado por meio do autoconhecimento e da aplicação de métodos eficazes. Cada momento tem uma qualidade única e o seu mapa astral é seu guia para todos os momentos da vida. Nele há uma imensa profusão de elementos a se considerar. Quando observo um mapa, analiso a interação entre os planetas, os signos, as casas e os aspectos entre eles. Decifrá-lo é entrar em contato com uma linguagem cósmica, um código que sintetiza sua vida inteira. Por isso é que, se falando de astrologia, não se trata de acreditar, mas sim de entender. Esse é um conhecimento que abrange todas as esferas da existência humana, sem restrições de etnia, religião, nacionalidade ou cultura. Ela serve até mesmo para os que não acreditam nela. É importante saber que os signos não são simplesmente sinais ou símbolos, mas constelações que existem de fato no céu. À noite, se você olhar para cima, com maior ou menor auxílio de instrumentos, dependendo de onde vive, poderá ver cada uma dessas constelações zodiacais. As constelações são fixas, por isso é que o céu também se chama firmamento. Há pontos brilhantes que viajam entre essas constelações, são os planetas. Portanto, o que se move são os planetas e os pontos fixos são as estrelas. Claro que, devido ao movimento de rotação da Terra, você terá a impressão de que são as estrelas que se movimentam. Eu me lembro nas primeiras vezes que, quando eu me deparei com esse conhecimento, eu achava tudo muito estranho, uma coisa meio misteriosa. Eu achava até meio sinistro, na verdade. Eu via aquelas imagens, né, figuras dos devas e tudo, e falei assim, nossa, mas que coisa maluca é essa? Assim, é totalmente alienígena, né? Uma coisa totalmente estranha, né? Você não consegue entender. Agora, o nosso papel, uma vez que nós tenhamos passado por esse choque inicial, né, que na verdade nada mais é do que um choque cultural, depois que você se adapta e você entende, você tem que entender, né, que as pessoas estão num patamar de entendimento que é preciso fazer essa transferência de conhecimento de forma que as pessoas possam digerir. Agora, em relação a essa ciência que você comenta, né, que a gente chama de Jyoti, né? Jyoti em sânscrito significa luz. Significa que a astrologia védica é o conhecimento que estuda as luzes que emanam dos corpos celestes. Claro que você pensa em luz, você vai pensar a primeira coisa no Sol. A Lua, ela emana uma luz, né? Todos os planetas, tá? O Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, todos eles emanam uma luz. Apesar de eles estarem distantes, né? Eles realmente são, às vezes até visíveis, né? Olho nu, mas com um telescópio você vai enxergar melhor. Agora, uma coisa que eu já comentei aqui, já que nós estamos falando de luz, nós entendemos que a luz tem uma velocidade, né? Quer dizer que a luz é a velocidade da... Você fala velocidade da luz. Velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, 299,99 não sei o que por segundo. Então é uma velocidade extraordinária que seria até impossível você conceber. É fácil falar 300 mil quilômetros por segundo, né? Mas não é tão fácil você entender, né? Porque o carro mais veloz que temos aqui é 500 km por hora.
500 km por hora, mas são 300 mil km por segundo. Então é uma velocidade realmente inconcebível. Nessa questão, então, se a ciência justamente disse que a luz ela funciona em dois modos, né? Ela funciona como onda e funciona como partícula. Quer dizer que ela é ao mesmo tempo uma coisa energética e ao mesmo tempo uma coisa física, né? Porque é uma partícula. Na medida que essa luz ela vai chegando aqui, ela vai reduzindo essa velocidade, ela vai diminuindo a vibração dela, né? Não é que ela vai não só nessa velocidade em movimento direto, que você pode imaginar que ela está em movimento direto, mas ela está vibrando numa velocidade muito grande, uma velocidade realmente que é difícil de conceber. E na medida que ela vai entrando na atmosfera, ela vai entrando em contato com outras coisas físicas, essa vibração, né, ela vai reduzindo até que ela se torna realmente, em vez de ela se tornar onda-partícula, ela se torna mais partícula, né, ou seja, ela se torna mais física. Então essa luz, que a gente está chamando aqui de energia fotônica, ela acaba se tornando algo tátil, né? Ou seja, algo que é perceptível para os nossos sentidos. Em última análise, o Jyoti ele estuda essa luz, sim, né? Mas principalmente o efeito sutil. Porque o que eu estou dizendo aqui agora? Que enquanto a luz ela está em forma sutil, mas na verdade essa forma sutil ele tem uma informação dentro dessa luz, dentro dessa energia fotônica. E na medida que ela vai diminuindo a vibração e a velocidade, ela vai se tornando partícula, mas a informação continua dentro dessa partícula, e essa informação, essa partícula acaba se materializando e criando as diferentes situações, as realidades que nós conhecemos aqui, que nós podemos analisar com os nossos sentidos, com os nossos olhos, com a nossa mão, né, com o nosso olfato, com o nosso paladar e tudo mais. Dessa forma, nós estudamos principalmente a parte sutil da luz, a posição que essas luzes estavam, ou ainda que a fonte dessas fontes luminosas, que eram os planetas, estavam no momento em que você nasceu, porque isso vai ter um reflexo direto na sua realidade. A princípio, me parece uma coisa extremamente teórica, né? Ouvindo uma coisa, se eu ouvisse isso, isso aqui é uma teoria meio idiota, né? Uma coisa meio fora, não tem sentido, né? Mas uma pessoa que começa realmente a estudar esse conhecimento vê que não é tão teoria assim não, né? Ao contrário disso, né? É a única ciência que realmente estuda esse mundo sutil, como que o mundo sutil acaba materializando-se no nosso mundo físico, né? Então trata-se disso essa ciência. Então, o que realmente interessa, quer dizer, o mundo ele existe por aí, né? Ele já tá todo aí existente, não? E aí o que importa realmente sou eu. O que eu vou fazer para me virar dentro dos nossos mestres dizem que é o oceano da existência material, através do meu autoconhecimento, através de entender quem eu sou, a minha relação com essas luzes, né? A minha relação com esses corpos celestes. Como é que eu funciono por causa de eu ter nascido num determinado momento, se eu nasci no inverno, se eu nasci no verão, se eu nasci de dia, se eu nasci de noite, se eu nasci na primavera, se eu nasci num sábado, se eu nasci num domingo. Como é que né, o impacto disso todo, né, de todos esses elementos na minha consciência, no meu subconsciente, no meu inconsciente, em todos os níveis da minha consciência, como é que isso vai impactando, como é que isso vai gerando, né, a minha realidade. Isso daí, então, está relacionado com a questão do meu autoconhecimento. Então, um outro aspecto que você disse aqui que é fundamental, né, na astrologia védica é justamente você se auto-entender, você se autoconhecer, porque se você não souber quem é você, como é que você vai se desenvolver? Como é que você vai se aperfeiçoar? Como é que você vai identificar quais são os seus problemas, se você não sabe nem quais são eles? Então, você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter essa informação. Aí sim, vem essa outra coisa que você disse, que é o exercício do livre-arbítrio. Você não consegue fazer uma escolha se você não souber qual é a escolha que você tem que fazer. Porque a questão kármica já deixa a escolha feita para você, porque esses karmas já vêm com você. Então é preciso que você tenha esse autoconhecimento, ou seja, que você acesse essas informações kármicas para você poder escolher se você quer se submeter a esse karma
ou se você decide alterar esse karma. Então aí vem o verdadeiro exercício do livre-arbítrio. Sabe que teve pessoas que ficaram muito revoltadas, né? Justamente, eu havia comentado de onde veio a ideia do livre-arbítrio. A ideia do livre-arbítrio é uma ideia institucional, religiosa, né? Então as pessoas ficam muito furiosas, né? Justamente porque tem impregnado lá que ela tem livre-arbítrio, né? Se ela tivesse livre-arbítrio realmente, ela não estaria num estado de sofrimento. Eu escolho não sofrer, mas ela não consegue fazer isso. Continua sofrendo. Quer dizer, eu acho que eu tenho meu livre-arbítrio, mas só que eu não consigo fazer as minhas escolhas corretamente. Então, de fato, você não sabe quais são elas. Então você não consegue também alterar nem o seu karma e nem o seu destino. E aí você disse uma palavra interessante aqui, que é dinamizar. Essa palavra é fundamental. Por quê? Nós que estamos aqui estudando esse conhecimento, estudando essas escrituras, estudando mapas, né? Estudando o que os mestres deixaram, e deixaram tudo digerido, tudo mastigadinho para nós, né? Só a gente engolir. Nós entendemos o quanto isso foi um salto quântico de evolução, né? O quanto isso dinamizou o nosso aperfeiçoamento, o quanto que isso aumentou a velocidade, né, da expansão da minha consciência, do entendimento das coisas, do entendimento da personalidade das pessoas, o impacto, não, que tudo isso causa na realidade do mundo, né? E o quanto que também eu posso mudar minha realidade com esse conhecimento. Ou seja, se eu não tivesse acesso a essas informações, a esse conhecimento, provavelmente eu estaria bem pior, muitas vezes pior do que eu estou agora. Ele aumenta a velocidade do seu aperfeiçoamento, do seu desenvolvimento, ou seja, você se torna uma pessoa cada vez melhor, né? E isso é perceptível. Então, isso é uma coisa bastante visível, é inegável, né? Que você se torna uma pessoa melhor, que você melhora a sua qualidade de vida, a sua qualidade emocional, de consciência, espiritual, né? Ou seja, em todos os aspectos da sua vida, até mesmo a sua saúde, não? Principalmente a sua saúde, são melhoradas com esse conhecimento que você vai adquirir. Aí você fala da questão do que é realmente um código, e é uma coisa que a gente fez aqui, não? Esse código Dharma, ele visa justamente você decodificar o seu próprio mapa, né? De uma forma simples, né? De uma forma bastante incipiente, mas muito poderoso, não? Ou seja, você é capaz de realmente acessar informações que você não sabe que você tem. Porque esse código que nós estamos falando, que vem através daquele curso que nós falamos, não? Ele é muito poderoso no sentido de transformação. Todas as pessoas que passaram por esse código Dharma realmente tiveram uma transformação bastante clara, bastante visível. Então, realmente existe um código, né? E esse código é o momento do seu nascimento.